Olá, professores, vamos dar continuidade aos nossos estudos, dando sequência ao estudo do documento curricular de São José dos Pinhais, e hoje vamos dar uma olhada aí na raiz epistemológica que sustenta aí esse currículo e a prática pedagógica do município. Antes da gente entrar no texto, eu já dei uma estudada no texto antes, tá? Então, algumas coisas eu já vou aí resumindo e apresentando para vocês. É importante a gente entender o significado desse termo, né? Raiz epistemológica. O que significa epistemologia, tá? A epistemologia é a ciência, né? É o estudo de como se dá o conhecimento, como o ser humano aprende, quais são os limites, as potencialidades, os caminhos, né? Que o ser humano trilha para aprender, para conhecer. Então, sempre que você vê essa palavra epistemologia, lembra, né, que é como o conhecimento acontece, né, como as pessoas aprendem, tá? Então, existem várias formas de entender como as pessoas aprendem. Vamos ver aqui nesse texto qual é a opção teórica e conceitual do município de São José dos Pinhais. Então, vamos lá. Aqui ele começa trazendo, né, resgatando aí várias tendências de experiências educativas. Então, primeiro, ele inicia falando da experiência tradicional, onde o professor detinha o conhecimento e o aluno era apenas o aprendiz, né? O professor só fazia aquela transmissão do conhecimento, né? Trazendo aqui Paulo Freire, né? A nossa querida educação bancária, né? O professor só ia depositando. Essa era uma vertente de pensamento, né, que era assim que as crianças, que os seres humanos aprendiam, né, através dessa transmissão passiva do conhecimento, tá? Depois vieram, né, as experiências mecanicistas, onde a ênfase era no fazer. O professor transmitia o conhecimento com vistas no aprendizado procedimental, funcional, né? E o aluno treinava aquilo, né? Independente se aquele aprendizado fazia sentido ou não, né? O que era mais importante era o saber fazer, tá? Do que exatamente o pensar. Muito bem. Depois vieram as experiências das escolas novas, né? Escolas novistas, no qual, né? O aluno deveria sentir a escola aí como o seu novo lar, né? Aprendia em grupo e o professor era aquele facilitador, aquele orientador. Muito bem. Depois vieram aí os modelos piagetianos e construtivistas, que tem aquela lógica, lembra de Piaget, lembra da escadinha, né? Que o conhecimento vai sendo construído, que a criança primeiro a criança se desenvolve, depois ela aprende. Essa é a lógica da teoria do Piaget. E por fases, né? Então, sempre que a gente pensa em Piaget, lembra da escada, tá? Então, primeiro tem lá a fase sensório-motor, tarará. Então, a criança, para atingir um outro degrau, primeiro tem que passar por esse, né? Então, ela vai subindo os degraus ali. Então, essa é a lógica piagetiana, tá? Depois vem a educação libertadora e a vertente histórico-crítica, que representa aí, né, grandes avanços, mudanças extremamente significativas no modo de pensar, de agir e de fazer escolhas educacionais, né? Então, o que a pedagogia histórico-crítica traz? Então, ela traz a ideia, né, Vygotsky aí vindo como um dos principais pensadores, né, dessa pedagogia, onde a criança ela é um ser social, né, que ela aprende na relação e na interação com o outro, com o meio que ela vive. Né? Então, a lógica da escada para Piaget já não funciona aqui para Vygotsky, né, nessa ideia da pedagogia histórico-crítica, porque cada criança vai ter a sua história, né, e vai ter aí o seu conhecimento adquirido por meio das experiências que forem sendo vividas, né, das relações que elas forem estabelecendo aí ao longo da vida com o outro, tá? Aqui no estado do Paraná, né, a vertente histórico-crítica é uma opção
né, do documento curricular do Paraná, e aí ela é um dos carros-chefes, né, do nosso estado aqui, uma opção bem importante para o estado do Paraná, tá? Essa ideia da pedagogia histórico-crítica, ok? Aí, vamos ver, ele vai seguindo aqui, resta insistir ainda, né, dele vai falando, né, que todas essas experiências ou autores e pesquisadores destacados até o momento ofereceram grandes contribuições na área da educação, de modo especial no trato com a aprendizagem. No entanto, parece fato que, como a instituição educacional mantém no centro de sua ação o trato com o conhecimento e o processo de ensinagem, o que, de certa forma, não poderia deixar de se fazer pela função específica desse espaço, né, função da escola, ensinar os estudantes, muitas dessas teorias não conseguiram garantir a estrutura curricular necessária e nem se mostraram capazes de resolver integralmente os problemas de aprendizagem ou da relação ensino-aprendizagem. Diante de uma realidade complexa, faz-se necessária uma forma de pensar complexa. Ó, ele vai puxar lá para o pensamento complexo, né? Que a gente deu uma olhada quando a gente estudou lá a organização sistêmica. Para as incertezas e o imprevisível, não se pode contrapor uma lógica férrea, um pensamento fechado ou modelos pré-determinados. Para uma realidade dinâmica e processual, não basta oferecer alternativas pontuais ou fragmentadas. Parece ser preciso um modo de pensar maleável, capaz de captar o movimento da vida, reintroduzir o sujeito, redescobrir o humano e encapar as impressões do dia a dia, na busca de respostas a tal contexto e necessidade. Em vista disso, e pela opção, né, por um currículo integrado, então ele vai reafirmar, né, aí a escolha do município por um currículo integrado, que procura abranger todas as ações e funções educativas numa instituição multifacetada, como a unidade educacional, e em uma proposta educativa inserida em seu tempo e espaço, formando pessoas capazes de ler e nele interferir, faz-se necessário um modo de pensar complexo. Cabe lembrar que pensar complexo, então, o que quer dizer esse pensar complexo, né? O que é entender como se dá o conhecimento, que é essa visão epistemológica, a partir do pensamento complexo. Então, pensamento complexo quer dizer aquilo que se tece em conjunto. Não é aquilo que é difícil ou complicado para entender. O pensamento complexo trabalha em dialogia permanente com o específico e o todo, o uno e o múltiplo, o estático e o movimento, o uno e o diverso, a ordem, a desordem e a auto-organização. Entende-se que o conhecimento não tende à simplificação e sim à complexidade. Usa a lógica clássica e a dialética como ferramentas do pensar, mas não iguala o pensar à lógica. O pensamento complexo trabalha com a possibilidade de uma verdade relativa ao seu tempo e espaço, com a incerteza e o aleatório. Se a gente for ver, né, o pensamento complexo, ele está diretamente relacionado aí até ao conceito daquela organização sistêmica. Então, o próprio conceito já se aproxima da lógica da organização sistêmica. O pensar complexo busca libertar o pensamento de suas amarras formais para torná-lo crítico e criativo. Privilegia a ideia do movimento, da dinamicidade, do processo, do estar sendo como possibilidade. Então, anotem aí, né? Pensar complexo. Então, o que ele qual que é o objetivo dele, né? Tornar aí o pensamento do outro crítico e criativo, privilegiar a ideia do movimento, da dinâmica, do processo, do estar sendo como possibilidade. Nessa visão, trabalha-se com a perspectiva de que não é mera soma de funções numa instituição ou numa rede de educação que os constituem, mas também com a ideia de que não existe unidade educacional ou rede educativa como entidade independente em si mesma, por serem constituídos de pessoas, experiências, saberes e funções diversas e ricamente diversificadas. Numa atitude aberta e complexa de ver o mundo, a ideologia é categoria de reflexão, ação permanente. Há contradições que não devem ser superadas, pois os antagônicos e o complementar fazem parte do seu estado de ser, indivíduo e sociedade, prótons e elétrons, o eu e o outro. Por outro lado,
Existem dialogias, antagonismos ou contraditórios que exigem movimentos de superação qualitativa, não eliminando assim as contradições sociopolíticas presentes no cotidiano e nas relações locais e globais. Trata-se de pensar plural de maneira multidimensional e multireferencial. Registra-se que nessa proposta, deixa eu aumentar um pouquinho essa letra, né? Acho que fica melhor. Registra-se que nesta proposta curricular, com um referencial epistemológico aberto e suscetível às incertezas e imprevisibilidades da realidade do dia a dia, pretende-se aliar o pensar complexo e suas categorias às categorias da dialética, na perspectiva de uma análise crítica, criativa, inserida em seu tempo e capaz de tornar orgânica a ação educativa, oportunizando um currículo integrado e sistêmico. Então, vejam, aqui ele faz menção, né, a um referencial epistemológico aberto. Então, sai daquelas concepções fechadas que ele mostrou lá no início, as concepções tradicionais, mecanicistas, tecnicistas, tradicionais, escolas novistas, a própria construtivista, né, para uma linha de entendimento, né, de compreensão do conhecimento mais aberto, mais aberto aí às mudanças e às imprevisibilidades aí do dia a dia e da realidade das crianças. E aí, nesse sentido, né, essa ideia desse referencial epistemológico aberto, ele vai oportunizar um currículo integrado e sistêmico, né? Então, faz diálogo aí com esse pensar complexo, com a ideia de currículo integrado de organização sistêmica. Dentro dessa perspectiva e sentido, é que se usa a denominação dialética da complexidade, como vertente de análise e caminho em constituição. Então, anotem aí também, né? A dialética da complexidade é essa raiz epistemológica que abraça, né, esse pensamento mais aberto, né, e essas escolhas que o município vem fazendo. Neste documento, ao elaborar sua fundamentação e referencial teórico, alia-se autores como Morin, né, Edgar Morin, Capra, Prigogine, Mariotti, Freire, né, Paulo Freire, Marx, Engels, Saviani, Ardoino, Maturana, Varela, entre outros. No entanto, não se trata de um caminho eclético ou de justaposição, mas sim na perspectiva de uma visão transdisciplinar, dialética e complexa, que conduz a uma inserção permanente no contexto em que se situa a ação educativa e a presença ativa dos sujeitos e seus sonhos por um mundo justo, igualitário e de reciprocidade na vivência da cidadania. De acordo com Morin, a dialética da complexidade não convida ao abandono da lógica positivista, e sim a uma combinação dialógica entre a sua utilização e sua transgressão, que leva à superação, fragmentação do conhecimento, ou como descreve o autor, né, os buracos negros, nos quais ela deixa de ser operacional. Busca reunir, religar o autoconhecimento, o elemento e a informação ao contexto, o parcial ao global, o uno ao múltiplo, o universal ao singular, do organizado à organização ou da organização àquilo que a organiza, a ordem, desordem e a organização, reconhecendo seus antagonismos, o separado e inseparável, o descontínuo e contínuo, o antagônico, quando apareça como complementar, a lógica é aquilo que ultrapassa a lógica, a observação e o observador, a concepção ao conceituador. Na percepção de Jacques Ardoino, em Religação dos Saberes, existe unidade em toda pluralidade e pluralidade em toda unidade. Em outras palavras, trata-se de restituir as relações de interdependências, as articulações e as totalidades com as especificidades, a complexidade viva, humana, a qual é biopsico-antropsicossocial e histórica. Nessa direção, existe necessidade de um passo de complementariedade na metáfora do conhecimento presente no imaginário e no uso da escola. É comum, ou relativamente presente nas falas e práticas escolares, a perspectiva ou a imagem da construção como metáfora referencial para dar sentido ao trato com o conhecimento na ação educativa. Essa metáfora da construção é filha da Revolução Industrial
e reflete certa linearidade, representada pelo tijolo sobre tijolo, da base para o topo, ou pela árvore com um só tronco, por onde passa a seiva do conhecimento, espalhando-se por galhos, folhas e frutos. Seu uso permanece relevante e contribui para superar a visão tradicional ou tecnicista e dar sentido à ação ativa dos sujeitos, né? Então, aqui é uma figura, né, que eles trazem para representar essa árvore do conhecimento, né, que tem ali as suas raízes sólidas e pelo tronco passa aí essa seiva do conhecimento espalhando pelos galhos, folhas e frutos. No entanto, né, vive-se em uma sociedade em rede, então essa visão da árvore aí, ela já vem sendo superada. Em um mundo de tecnologia, na informação, acesso e comunicação vertiginosos e do virtual real, o que exige um passo além na direção da complementariedade e além da sociedade industrial. Já em 1968, Alvin Toffler falava de uma terceira onda que marcava um período pós-industrial, ou posterior às chaminés das fábricas e suas formas de produção, emprego e relações de trabalho. Essas transformações criam novos laços e uma nova forma de pensar, viver e se comunicar por interações e redes até então impensáveis. Por essa e outras razões, a metáfora do rizoma, da rede ou da teia parece responder de maneira mais efetiva e contextualizada ao processo de mudanças vertiginosas do momento atual, bem como a maneira como funciona nosso cérebro, pois pensamos por associações, imagens, intersecções e sinapses interdependentes e transfuncionais. Então, hoje, o que ele está dizendo? A gente já superou aquela ideia da árvore e a gente já entende que o conhecimento, né, se dá aí por essa ideia aí de rizomas, de rede, né, teia, né, ou rede de conhecimentos, onde as coisas, né, vão se conectando por meio das relações que a gente vai estabelecendo, né, com o outro, com o espaço, com os objetos. Essa vertente e seus sentidos, bem como as transformações, possibilidades, caracterizações de tempos e espaços próprios dessa metáfora, terão sua análise e referência aprofundadas e melhor caracterizadas na base transdisciplinar. Ao se tratar do conhecimento como elemento integrador e articulador das interdependências entre as áreas de conhecimento e ou campos de experiência, e a diversidade do contexto e dos sujeitos na ação formativa. Então, vejam, qual é a base epistemológica do município de São José dos Pinhais, né? Essa base que se sustenta, né, no conhecimento, então compreende-se que a criança aprende, né, numa teia de relações, onde o conhecimento ele vai se integrando, se articulando, ele se torna interdependente entre as áreas do conhecimento, os campos de experiência para a educação infantil, ele se relaciona com o contexto, com os sujeitos, né, com os objetos, com tudo que faz parte aí desse processo e dessa ação formativa que as crianças vivem na escola. Muito bem, então a gente encerra aqui a base epistemológica. Podem aí fazer os seus apontamentos, os seus resumos sobre esse assunto. E semana que vem a gente dá continuidade ao vivo falando sobre a matriz transdisciplinar do município de São José dos Pinhais.